O segredo para acabar com a ansiedade está escondido numa filosofia que tem mais de 2.000 anos de idade. E quando a gente entende os princípios do estoicismo, quais foram os principais estoicos, a nossa sociedade ela some quase como mágica. E hoje você vai aprender a história do estoicismo e como realmente encontrar o antídoto para a ansiedade. Bem-vindo ao lugar para tu repousar tua mente do caos e delírio do mundo e retornar para a grande verdade que você é bom o bastante e que tudo vai ficar bem. Se você quer aprender ferramentas e novas visões para remover as resistências que te impedem de viver a vida que você merece, você está no lugar certo. Aquele convite rápido antes de começar o episódio. Se você quiser acelerar a tua jornada para uma vida mais próspera, conectada e potente, eu altamente recomendo que você agende uma sessão de análise de bloqueios comigo. Nessa sessão gratuita, em poucos minutos eu vou mapear o principal bloqueio que está nesse momento travando a tua expansão e vou te dar uma prática customizada para desbloquear ele. Acesse adrianorad.com.br e clique na análise de bloqueio para juntos a gente destravar a tua expansão. E agora, voltando para o episódio. Outro pequeno aviso antes de começar o episódio, que na realidade esse é um episódio antigo, ele vai fazer 3 anos de aniversário agora, a gente também está celebrando isso. E ele é um episódio que tem mais visualizações disparado, agora ele passou de 100 mil plays que esse episódio teve. E eu entendo por quê, né? Ele é um episódio que ele tem, na real, pouco mais de 20 minutos, ele resume a história do estoicismo através de histórias, é quase uma radionovela dos principais estoicos e já dando também os principais premissas. Então, cara, ele é um presente e eu senti que ele merecia uma nova edição com um pouco de imagem em conjunto e para chegar em pessoas que não viram ainda. Na prática, o estoicismo é só uma droga de entrada. Quando eu fiz esse conteúdo, o meu trabalho era em volta do estoicismo. Eu era um professor de estoicismo, um especialista disso. Hoje em dia o estoicismo, ele tá comigo, ele sempre vai estar, mas eu sinto que ele ainda é muito superficial. E ele apresenta um monte de ideias que a gente precisa mergulhar mais para resolver. Mas tá ótimo, se tu vier aqui interessado no estoicismo, ele vai te ajudar muito. Mas saiu aqui para realmente transformar a tua vida, ele não vai resolver. Mas as ideias que ele apresenta são ideias replicadas das escrituras, do hermetismo, do I Ching, e nessas verdades universais que o estoicismo revela, ali é importante a gente entender e mergulhar. Então, é isso, aproveite essa reedição, essa edição 2.0, esse resgate, essa comemoração de 3 anos do nosso episódio mais importante, estoicismo, o antídoto para a ansiedade. Bom episódio. Bem, pra gente falar desse antídoto pra ansiedade que o estoicismo é, primeiro a gente tem que entender o que nos gera ansiedade, né? A gente fica ansioso em relação a quê? A gente fica ansioso por quê? Na minha cabeça, uma das principais são os relacionamentos, né? Nossas relações. Como que a gente tá com nossos pais, com nosso marido, com nossa esposa, com nossos filhos, ou com nosso colega de trabalho, com nosso chefe, né? O que eles estão pensando da gente, como que tá essa relação em si, né? E de alguma forma, se estiver meio problemática, isso começa a tirar nosso sono, a gente começa a ficar ansioso. Outra é o dinheiro, né? Essa visão que, cara, talvez a gente nunca tenha o suficiente, nunca vai conseguir realmente qualidade de vida, ou comprar as coisas que a gente quer, ou fazer a viagem que a gente quer, ou até pagar a dívida que a gente está carregando há alguns anos. E daí tá sempre ali essa ansiedade em relação ao dinheiro. E por último é uma falta de sentido mesmo. Achar que de alguma forma toda essa experiência assim, né, de estar aqui acaba não compensando tanto, né? A gente fica aqui no modo automático, repetindo as coisas e para que serve, né, tudo isso? E daí isso também gera uma certa ansiedade, né? Então, resumidamente, a gente tá falando de um medo de não ser amado, né? Que é essa coisa das relações, não ser aceito, né? Pelo nosso parceiro, pelo nosso chefe, pelos nossos colegas. Segundo o dinheiro, vem um medo de não sobreviver, de repente não ter o bastante para sobreviver ou para prosperar, como a gente definiu na nossa cabeça. E por último, né, essa falta de sentido vem da ideia de que a gente não vai aguentar o sofrimento.
quase como se no mundo tivesse uma quantidade de sofrimento e uma quantidade muito, muito menor de alegria e satisfação, de uma forma que quase não compensasse e a gente não conseguisse aguentar, né, o quão sofrível é a experiência de viver. Então tá, isso tudo acontece por 2 pontos principais que geram tudo isso, né? O primeiro é que a gente tem uma visão errada da nossa força, do que a gente consegue aguentar. E o segundo, a gente faz uma definição errada das prioridades, das coisas que são mais importantes pra gente. Vamos lá pro primeiro, essa visão errada da nossa força. Imagina que tu é um comerciante. Já faz isso por alguns anos, tu tem uma certa segurança nesse ofício. Depois de um grande negócio, tu tá numa viagem, voltando, né, com mais riquezas, com todas as outras coisas que tu tá carregando ao longo da tua jornada. E de repente o mar começa a ficar um pouco mais nervoso, tipo uma tempestade se aproxima. Tem trovões, o mar fica um pouco mais nervoso ainda, e teu navio começa a mexer para um lado e para o outro, o pessoal começa a ficar desesperado, até o ponto que aquilo toma a proporção que o barco vira totalmente. E tu perde tudo. Por muito pouco, tu não perde a vida. Tu consegue sobreviver, chegando só que numa terra totalmente estranha, longe de tudo que tu conhece, só que sem nada de tudo que tu construiu a tua vida inteira. Tu abandonado. É um nível de miséria que é hard, assim. É difícil imaginar os nossos problemas quando a gente compara com esse. O que tu faria nessa situação? É que tu foi transformado instantaneamente no mendigo. O que esse mendigo faz? Ele vai numa livraria e ele começa a ler. E por alguma razão, né, nessa ausência de tudo que a vida dele é agora, tem meio que um espaço aberto, ele se torna um nada, né? E quando ele é um nada, ele pode começar a preencher com alguma coisa. E ele começa a reencher com filosofia, porque ele começa a ler sobre a vida de Sócrates. E ele começa a ir atrás de quem sabe mais sobre isso. E ele começa a viver a vida dele só para estudar. E nascida dessa tragédia, que ele cria uma filosofia baseada em virtudes, baseadas menos nas palavras e mais nas ações, esse cara é o Zênio de Citium. E ele é o fundador do estoicismo. Agora pensa nos teus maiores sofrimentos. Pensa no teu primeiro coração partido. Pensa na primeira morte de um ente querido. Se isso já aconteceu há um tempo pra ti, como pra maioria das pessoas, né, que tem um pouco mais de 20 anos de idade, como é que tu tá se sentindo agora que já passou por essa primeira namoradinha que tu teve? Que passou por essa primeira morte, talvez de um avô, de um tio-avô. Como é que tu tá agora? Tu sobreviveu? Tu tá aqui? De alguma forma, até aquele acontecimento fez você ficar talvez até mais forte, talvez até mais feliz do que antes. Agora volta pro momento que acabou de acontecer, que tu teve teu coração partido, que tu experienciou essa morte. Naquele momento em si já não era assim que tu sentia, né? Tinha uma espécie de uma falta de chão, uma falta de sentido, né? Agora volta um pouquinho antes de acontecer essa antecipação, antes do momento, que tu já sentia que poderia acontecer. Tu imaginava isso. Às vezes é pior ainda, né? Essa antecipação. Só que no final das contas, quando a gente volta pro momento presente, cara, a gente sobrevive, né? Porque a gente sobrevive a quase tudo. E não só isso, a gente quase sempre fica mais forte, nos permite talvez até ter uma vida com mais alegria e mais realização. Há mais coisas que podem nos assustar do que nos machucar. Nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Sêneca. Essa frase é de um cara que sofreu ainda mais que o Zeno. Só que ele foi muito influenciado pelo Zeno. Sêneca nasceu no mesmo ano de Jesus, né? Um cara que nasceu no ano 0. E de forma super resumida, ele teve tuberculose no ápice da juventude dele e ele teve que se isolar por 10 anos no Egito por uma longa recuperação. Depois disso, ele conseguiu voltar para Roma, onde ele conseguiu fazer parte do Senado, e alguns anos depois, ele foi falsamente acusado pelo imperador de adultério com um membro da alta sociedade. E como pena, ele foi exilado por 8 anos em uma ilha.
Eles fizeram isso só porque achavam que ele tá meio doente, também não ia aguentar muito tempo. Então só exila ele. Depois desses 8 anos, que ele foi chamado de volta para ser o tutor de Nero, que ainda foi um dos piores, um dos mais tiranos imperadores que Roma e o mundo já tiveram. Mesmo com essa vida cheia de reveses, através de cartas que ele escrevia para amigos e parentes, a gente consegue ter acesso a muito material do Sêneca, tornando ele um dos históricos mais conhecidos, com destaque para essa visão que a gente sofre muito mais na nossa mente do que na vida real. Vou fazer um exercício para sentir isso mais e entender melhor essa ideia. Pega a coisa que mais te deixa ansioso agora. Focaliza ela, seja ela dinheiro, relação com teu chefe, ou com um parceiro, qualquer coisa que realmente está tirando o teu sono. Agora imagina que dentro dessa situação, o pior acontece. A pior situação possível acontece. Vê ela acontecendo, como se desdobraria isso. O que você faria depois disso? Depois que o pior aconteceu? Tenta ver você sobrevivendo a essa tragédia, né? E quem sabe até prosperando. Que atitudes você tomaria depois que o pior aconteceu? Porque você vai ter que fazer alguma coisa, né? Se chegar nesse ponto, é isso que você vai fazer. E assim que você fizer esse breve exercício de simulação do futuro, né, já muda tudo. Agora isso não te assusta tanto mais. Por quê? Porque já está pronto para que o pior aconteça. E quando está nesse espaço, até diminui a chance de acontecer, porque tem menos peso, tem menos ilusão mental, tem menos ansiedade. Então, obrigado Zeno e Sêneca por isso. Agora vamos para o segundo ponto, que vai contra a segunda regra fundamental, que a gente faz uma definição errada das prioridades. Voltar lá para o início sobre essas coisas que mais nos deixam ansiosos, que mais nos perturba, né? Por que não perturba essas coisas? Porque a gente permite que isso aconteça. Como que a gente faz isso? Definindo elas como nossa prioridade, como as coisas mais importantes. Pensa nas resoluções do final de ano. O que normalmente a gente deseja no final de ano? Dinheiro, amor, saúde. Alguma dessas garante uma vida boa? Tem muita gente que tem os 3 e ainda consegue ser bem infeliz. Só que o mais importante, a gente tem o controle sobre alguma delas? Dinheiro, amor, saúde? Eu vou te dizer agora a fórmula do sofrimento. Eu sei que o pessoal normalmente não dá isso, a gente dá a fórmula da alegria, mas é importante para saber o que não fazer. Então a fórmula do sofrimento, anota aí, é definir que as coisas que estão fora do nosso controle são as mais importantes da nossa vida. É fazer com que a nossa felicidade, a nossa realização sejam medidas pelo que está totalmente fora do nosso poder de ação. Pronto. Fazendo isso, a gente garante a nossa infelicidade. E por quê? Porque a gente vai contra uma coisa chamada dicotomia do controle, de Epíteto. Cara, essa é uma das bases do estoicismo que eu vou te explicar agora. Epíteto, ele vê tudo que existe em só 2 categorias. Uma delas é o que está no nosso controle, então a gente pode agir em cima delas, e a outra é o que está fora do nosso controle, e a gente basicamente pode aceitar elas. Baseado nisso, que foi criada uma das regras mais importantes do Alcoólicos Anônimos. Você lembra dela? Ela na realidade é meio que uma oração, né? Concedei no Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Então, imagina que a tua alegria, por exemplo, fosse medida por dias ensolarados. O que iria acontecer quando chover?
Se o que define a tua alegria é um dia ensolarado, o que acontece quando fica nublado? Aquilo te abala, né? Aquilo te puxa para baixo. Vai atrapalhar como você sente, como você se relaciona, com o presente tu tá. Porque o dia tá nublado e o dia tá ensolarado faz muita diferença aquela energia que tu sente. Isso te parece uma boa ideia? A gente definir a nossa felicidade em o dia tá ensolarado ou tá nublado? Não, né? Mas é exatamente isso que a gente faz com essas resoluções de ano novo. É exatamente assim que a gente define as nossas prioridades. E o que acontece? A gente sofre. A gente fica ansioso, depressivo, fica totalmente exposto e vulnerável aos caprichos do destino. Que nem o dia de amanhã, pode estar nublado ou pode estar com sol. E baseado nisso, que a gente sofre ou a gente fica super feliz. Queira ser livre, para essa liberdade só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Epíteto. Esse foi um dos estoicos mais importantes e ele é muito incrível porque o sofrimento dele não foi perder tudo em um naufrágio como Zeno ou ter doenças e ser exilado como Sêneca. Ele foi, grande parte da vida dele, um escravo. O nome epíteto, na realidade, quer dizer adquirido. Agora, ele ser um escravo, tá no controle dele? Não. Ele nasceu assim. É isso que ele é. Porém, tá no controle dele ser o melhor ser humano que ele pode. E é por isso que ele foca em estudar e com o tempo ele começa a palestrar, ele começa a conquistar seguidores, ele estuda mais sobre o Zeno de Citium, ele estuda sobre Sêneca e no final isso resulta em ele conquistar a sua própria liberdade. E ele se transforma em uma das mentes que mais influenciou o homem mais poderoso do mundo apenas algumas dezenas de anos depois. Você tem o poder sobre sua mente, não sobre eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Marco Aurélio. Imagina tu ser adotado pelo imperador e tu ser criado a vida inteira com o objetivo de um dia tomar o lugar do teu pai. Só que em algum momento o teu pai adota outra criança e ela recebe a mesma educação, os mesmos cuidados que você. Na prática, os dois crescem de forma muito parecida. E mesmo tu sendo mais velho, teu irmão recebe quase tudo o que você recebe. Quando ambos já são homens formados, o seu pai falece. E você é o próximo na linha para ser imperador. O que você faria? É o que todo mundo espera, você está na frente, você é o mais apto. Esse cara é o Marco Aurélio, né? E o que ele fez, ele falou que ele só ia aceitar ser o novo imperador se o seu irmão mais novo, o Lúcius, fosse o co-imperador junto com ele. Imagina, chegou o momento de tu ganhar toda a honra e glória, o maior cargo que existia naquele momento. Tu fala assim, não, eu só vou ser imperador se junto comigo, quebrando as regras, a gente tiver um co-imperador que é meu irmão. Ele fazer parte disso junto comigo. A galera fica meio nervosa, eles debatem um pouco, mas logo eles aceitam. E desse momento em diante, 2 imperadores, ao invés de apenas um, foi a norma do Império Romano. O Marco Aurélio, ele foi um dos maiores imperadores de Roma. Foi no final do seu reinado que começou o declínio da Roma. Ele foi imperador por muitos anos, ele foi conhecido por manter essas fronteiras gigantes da Roma. Ele não tinha muita sede de sangue, essa expansão infinita que nem Alexandre o Grande tinha. Ele tinha intenção só de fazer a atitude mais correta que estava no seu alcance. Que nem naquele momento, quando ele foi escolhido para ser imperador, para ele a atitude mais correta foi trazer o irmão dele junto e dividir, né, os louros e a honra e o poder. Ele é um grande exemplo de um filósofo rei. Ele é estudioso, ele está sempre ponderando as suas escolhas. E a principal forma que ele faz isso era através de um diário, intitulado Coisas para Eu Mesmo, onde, muito inspirado pelo Epíteto, pelo Sêneca, ele escrevia lembretes de como agir e cuidados e armadilhas que ele deveria evitar, como
cuidar para não ceder para o ego, para a fama e o poder. Esse livro é conhecido atualmente como Meditações, de Marco Aurélio, e provavelmente é a peça escrita mais famosa e importante do estoicismo. Então, que incrível, né? Ele falou, né? Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Não perceba isso e você vai sofrendo. Que é como a gente faz. Como a gente faz com as nossas resoluções de ano novo. Como a gente faz escolhendo errado nossas prioridades, né? Querendo ser feliz só quando tem dia ensolarado. Mas já chega de sofrer sem necessidade, né? De ficar ansioso. Afinal, você tá aqui. Você sabe que pode viver uma vida de forma mais plena, virtuosa e serena. Então você vai redefinir as suas prioridades como um estoico. E assim diminuir essa ansiedade e fortalecer sua resiliência. Como? A gente vai seguir um pouco os pensamentos de Marco Aurélio e vamos definir as prioridades como estoico, então. Se imagina no teu leito de morte. Aqueles minutos antes de você falecer. Repensando a tua vida e fazendo aquela última análise se você viveu uma vida bem vivida ou se desperdiçou muito e tem muitos arrependimentos. Agora imagine que você tem poucos arrependimentos. Você está satisfeito e realizado com a tua vida. De que forma você teria que viver para que isso acontecesse? Quais são os comportamentos, quais são os princípios, quais são as ações que você fez basicamente todo dia que lhe passariam essa sensação de satisfação? Pensa um pouquinho. Realmente pondera sobre isso. Lista quais são esses comportamentos e esses princípios. Para mim, seria brincar com a minha filha. Seria mostrar para ela que meu amor é incondicional, ao mesmo tempo apresentar as complicações do mundo. Seria beijar minha esposa na boca com vontade e ouvir sobre o que ela está sentindo. Seria me exercitar, cuidar do meu corpo e da minha mente. Seria fazer pelo menos uma refeição lenta, feita em casa com cuidado e amor. Jogar a conversa fora e aproveitar esse momento sagrado de comunhão com as pessoas que eu amo. Seria servir, trabalhar, usar meus talentos para fazer algum problema da sociedade ficar um pouco menos problemático. Seria fazer alguém sorrir e talvez ser um apoio para alguém chorar. Viver de forma gentil, presente, conectado com as pessoas, dedicado em servir, cuidando de mim, cuidando dos outros, falando e vivendo na verdade. Essas são as minhas metas. O que me deixa feliz ou triste é saber que nesse mês eu consegui fazer mais disso e viver mais dessa forma do que no mês passado. É saber que hoje eu continuo seguindo nessa direção como anos atrás, só que progredi um pouquinho nessa jornada. Dessa forma, mesmo se eu ganhar tudo de bom que o mundo tem para oferecer, ou eu perder tudo que eu mais amo, eu ainda tenho a paz. A paz de saber que, independente das circunstâncias, eu sou o melhor homem que eu poderia ser. Pronto. Esse é o antídoto estoico para a ansiedade. Mas tome por tua conta e risco, porque não é um remédio leve. Ele foi construído a partir de naufrágios, doenças, exílios e traições. De pessoas do nível mais baixo da sociedade e com um mínimo de poder, como Epiteto, um escravo, até o homem mais poderoso do século, Marco Aurélio. Eles provaram desse sentido e transformaram totalmente suas vidas. Então saiba que os efeitos colaterais podem envolver realmente viver a vida que você veio aqui para viver. Sem desculpas, sem travas, sem ansiedade. Se você quer saber um pouco mais desse tipo de conteúdo e você ainda não faz isso, me segue no Instagram, Adriano_RAHDE. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima. Só mais uma coisa. Obrigado por fazer parte dos 20% que ficam até essa altura do episódio. Isso demonstra quão comprometido tu tá com o teu crescimento pessoal e com a tua transformação. Parabéns por isso e obrigado pela atenção e pelo tempo que você me deu. Se esse episódio fez sentido para ti, encaminha para aquele teu amigo que tu sabe que precisa desse conhecimento nesse momento. Se você ainda não fez, se inscreve no Spotify
ou no YouTube, clica no sininho para tu receber a notificação quando eu postar um conteúdo novo desses. Me segue também no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos e mais práticos para te ajudar no dia a dia. E o mais importante, não se esquece que você tem uma parte crucial no plano do universo e por isso você importa. Você é bom bastante e vai ficar tudo bem. Tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo.